O crime de injúria racial é um crime contra a honra subjetiva da vítima, quando utiliza-se meios referentes à raça, cor, religião ou etnia no intuito de ofendê-la, diferente do crime de racismo, que atinge toda uma coletividade quando descriminaliza sua raça. O crime de injúria racial está previsto no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Tem como pena de 1 a 3 anos de reclusão. O dispositivo traz que é ofender a dignidade ou decoro utilizando meios referentes à raça, cor, religião, etnia, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. A consumação do crime se dá quando a vítima tem ciência da ofensa imputada contra ela. Pode ser através de terceiros ou diretamente do próprio ofensor. Cabe tentativa na modalidade escrita. O crime de injúria racial também cabe perdão judicial nas hipóteses quando a vítima provoca o agressor ou quando as ofensas são recíprocas. A competência para o julgamento do crime de injúria racial é da Justiça Criminal Comum. Não admite-se exceção de verdade. Então, basicamente, o crime de injúria racial é quando o agressor tem o intuito de ofender com palavras depreciativas referentes à raça ou à cor da vítima, à sua honra. Oi, gente. Dando sequência ao trabalho de injúria racial, eu trouxe aqui alguns exemplos de injúria, alguns exemplos que foram mais famosos, que repercutiram na mídia, mas que refletem como a injúria acontece. Então, a injúria, ela a ofensa à dignidade da pessoa, não enquanto coletividade, como o racismo, mas sim na, como pessoa mesmo. Então, tiveram alguns casos e como exemplo tenho o caso Titi, que é a filha do Bruno Galhaço e da Giovanna Eubank, em que uma socialite ofendeu ela com alguns comentários maldosos. Acabou iniciando como injúria racial o processo e foi tratado após como racismo, muito embora podendo ser tratado como injúria também. Porque essa socialite, ela escreveu nos comentários que a menina era uma macaca, que tinha cabelo de pico de palha e nariz de preto horrível. Assim, mesmo estando ofendendo a coletividade, também ofendeu a ela mesma, pois chamou ela de macaca. Então poderia ter sido enquadrado nos dois. Outro caso também foi o da jornalista Maria Júlia Coutinho, a Maju. Ela foi ofendida por um grupo de homens, falando que ela só tinha conseguido emprego no Jornal Nacional por cotas e que ela era uma preta imunda que não tinha TV colorida para ficar olhando uma preta. Esse caso, ele foi considerado como racismo por ter ofendido a coletividade e também injúria racial por ter ofendido a dignidade dela. Teve mais casos, um deles no âmbito do futebol, em que vários casos, na verdade, aconteceram assim, em que alguns torcedores jogaram bananas enquanto alguns jogadores estavam em campo. Um bem conhecido é o do jogador Daniel Alves, lateral direita do Brasil. Em um jogo do Barcelona contra o Vila Real, um torcedor jogou uma banana em campo e como a injúria ela não é apenas verbal, ela pode ser em forma de algum símbolo, isso também é considerado uma injúria. O jogador foi lá e comeu a banana. Em resposta a esse ato
ridículo. Teve também o caso Thaís Araújo, em que a atriz postou uma foto dela na rede social e logo foi atacada com comentários agressivos também, dizendo que te pago com banana, você me empresta seu cabelo para lavar a louça, poderia ser mais clara, com um cabelo desse poderia limpar a Globo inteira, não sabia que tinha câmera no zoológico. É um claro exemplo, um exemplo de racismo quanto injúria racial, porque ofendeu a coletividade novamente e ofendeu a ela, e ofendendo a pessoa, ofendendo a dignidade dela, é injúria. Outro caso foi da dançarina e também apresentadora Adriana Bombom, que estava num voo internacional e nesse voo alguns comissários de bordo começaram a ofender, imitaram sons de macaco, tanto para ela quanto para as filhas dela. E outro caso é o da atriz Cris Viana, que assim como a Thaís Araújo, também foi ofendida, foi atacada nas redes sociais. Ela postou uma foto no Facebook e logo vieram alguns comentários, todos do mesmo cunho. Já usou esse cabelo para lavar a casa hoje, africana, parece pelo de ratazana africana, parece o bombril que minha mãe usa na pia, sua primata africana. Os exemplos, eles são inúmeros. Nós escolhemos alguns de pessoas famosas que repercutiram, mas isso acontece com todas as pessoas. A injúria, às vezes ela é um pouco velada, quando ataca diretamente a pessoa, não tão aberta, e sendo um tanto velada, mas é algo que é recorrente. Acontece direto, às vezes não tem a atenção que deveria ter, ainda não tem, mas trouxemos esses exemplos apenas para poder exemplificar como essa injúria acontece. Às vezes a gente olhando parece, nossa, mas é muito fácil de identificar, mas não é. Então, esses são alguns casos, mas fora da mídia isso é mais comum do que a gente acredita que poderia ser. Obrigada. O racismo e a injúria racial são temas muito delicados de se debater, mas também muito recorrentes ao longo da história, né? A injúria racial é mais comum do que se imagina e mais recorrente do que o próprio judiciário tem acesso, uma vez que ela é realizada como um instrumento para a perpetuação do racismo. A injúria racial não se trata necessariamente de ofender uma pessoa, se trata de ofender ao traço de uma raça que a pessoa possui, dando a essa pessoa o status de inferior apenas por pertencer a essa raça. A proteção das minorias raciais como um todo se mostrou necessária em razão das diversas desigualdades enfrentadas, bem como pelos atos de segregação sofridos ao longo da história. Então, a injúria racial surge como um crime contra a honra no intuito de proteger a cada indivíduo que, por algum motivo, tenha sido pessoalmente ofendido em razão da sua raça. A rigor, embora a injúria racial e o racismo sejam crimes diferentes, de condutas diferentes e sejam tratados judicialmente de formas diferentes, eles carregam uma semelhança, que é a intenção de proporcionar a chamada igualdade constitucional. Então, nesse sentido, o legislador visa coibir toda forma de discriminação, preconceito, intolerância sofridos pelas vítimas dessas minorias ao longo dos tempos, né? A instituição da injúria racial como crime visa atender ao interesse dessas minorias raciais de modo a perpetuar uma política antidiscriminatória. Todavia, para que haja a devida eficácia no combate tanto do racismo quanto das injúrias raciais, dessa normatização das injúrias raciais, a lei expressa não é o suficiente quando a aplicação e a execução da lei é falha e parcial. A configuração da injúria racial é fundamental que haja o dolo, além de que seja direcionado à ofensa da raça, da etnia, da cor, etc., o que muitas vezes é utilizado como argumento para desqualificar a injúria no sistema jurídico.
Então, a gente viu que diversas decisões do Tribunal de Justiça corroboram com a ideia de que o cometimento da injúria racial é só uma piada, argumentando que se não há intenção de ofender, não pode constituir o delito. E dessa forma, muitas vezes as vítimas de injúria racial, quando se posicionam e buscam seus direitos, têm como resposta essa ideia de que o racismo, quando realizado de modo cômico, não tem a intenção de ofender a raça ou a pessoa. É de suma importância a gente salientar que a nossa sociedade é racista e que nós, enquanto componentes da sociedade, exercemos o racismo, mesmo que ele seja de forma inconsciente ou oculta. Ocorre que nessa situação e nesse cenário de racismo estrutural, tais comentários que são qualificados como injúria racial, muitas vezes são tidos como brincadeiras e piadinhas, sem esse potencial ofensivo. E, nesse sentido, ele acaba colocando a vítima que sofre essa injúria racial numa posição de vitimismo desnecessário e, muitas vezes, desmerecendo a sua posição de desconforto. Então, nesse sentido, para que o debate seja de fato efetivado, é necessário que a gente pare de pensar no racismo e no combate ao racismo como uma forma de manifestação do pensamento político e passe a interpretá-lo como uma maneira necessária de proporcionar dignidade humana.